o mais e o menos deste discurso? Pareceu-me um discurso nostálgico de alguém que percebe que a sua missão ficou a meio, interrompida até por uma vitória eleitoral que ele esperava que desaguasse num governo que não existiu, e por isso também um discurso um pouco magoado. E sobretudo parado no tempo. Ele veio aqui repegar no tom e em muito do conteúdo da campanha eleitoral para as legislativas de 4 de outubro do ano passado, com aquilo que nessa altura fazia todo o sentido dizer aos portugueses, mas que agora já me parece um pouco tardio, porque na verdade muitos destes delegados que estão aqui gostavam muito mais de ouvir falar para o futuro. E era interessante que ele de vez em quando ia pegando nessa questão de e agora vou falar do futuro, e sempre que prometia que ia falar do futuro recuperava alguma coisa do passado. É natural que esta seja a primeira intervenção e, sendo a primeira intervenção, tenha que, na verdade, fazer esse balanço, mas não sei se ele terá preparado aqui o terreno para verdadeiramente agora corresponder à tal expectativa de mudança de ciclo que ele, de resto, aqui veio a confirmar. Veio dizer, a partir de agora, o PSD precisa de uma nova estratégia. Ainda não entendemos qual é que ela é, mas percebemos, pelo menos, que este líder acabado de ser reeleito tem intenção de fazer alguma coisa de diferente. Depois, deixou alguns recados à esquerda relativamente à estabilidade e recados à direita, que era esta questão da reforma da lei eleitoral. Uma reforma da lei eleitoral que o CDS nunca aprovará porque prejudicaria esse partido. E aí, de alguma maneira, o Pedro Passos Coelho também quis marcar a sua diferença relativamente ao seu antigo parceiro de coligação. Ele chega a dizer, Ricardo, dividir muitas vezes é afirmar a dignidade do cargo. Ou seja, este é um abraço com afeto, mas apertado, não é? Apertado. Há aqui sempre uma divergência insanada entre Pedro Passos Coelho e Marcelo Rebelo de Sousa, que de resto, na moção em que ele falava da questão da candidatura presidencial, se percebia que o que ele desejava não é o que encaixa no perfil do atual presidente, e que o atual presidente, na verdade, está a corresponder àquilo que Pedro Passos Coelho já temia que pudesse ter vindo a acontecer. Agora, a verdade é que Pedro Passos Coelho também sabe que muitos destes delegados que estão aqui votaram em Marcelo Rebelo de Sousa, apoiaram Marcelo Rebelo de Sousa, e não se pode divorciar deles desse ponto de vista. Portanto, até capitaliza um pouco. Em relação ao governo, além dos desafios em matérias concretas, há esta ideia de reconhecer a consistência. Embora sirva para dizer é porque não precisam do PSD, mas a verdade é que não há eleições no horizonte e há consistência na maioria, é um virar de página no discurso. Aqui é que eu diria que há o abraço do urso, porque com essas palavras Pedro Passos Coelho está basicamente a dizer, muito bem, esta maioria deixou até de ser uma maioria apenas consistente, já é uma maioria positiva, elogiou até a forma como se tem vindo a construir, dizendo ainda falta limar umas arestas, mas quase que a admitir que essas arestas vão ser limadas. Mas o que é que está por detrás disso? Está a intenção de dizer, muito bem, isto já tem lastro para correr, não esperem pelo PSD para vir não apoiar para trás no agora, momento crítico. Porque o problema é vosso. Exatamente. Agora, ao mesmo tempo, também Pedro Passos Coelho assumiu aqui, numa forma que me pareceu também politicamente inteligente, que não haverá eleições a curto prazo, isto é, ele veio aqui de uma vez por todas tirar da cabeça destes militantes que o PSD estará à espera de uma crise política na próxima curva. Ele está aqui a preparar tudo, desde a maneira como aparentemente estará a mudar a sua equipa, tirando também aparentemente, vamos ver se confirma, peças importantes na mobilização do partido como Marco António Costa. Está a pensar claramente numa corrida de longo curso, onde não espera nenhuma crise política, mas ao mesmo tempo onde essa mensagem de não esperar uma crise política pode vir a beneficiá-lo se eventualmente essa crise política acontecer. E ele aí pode dizer, mas como? Então se estava tudo a correr tão bem, se isto parecia tão bem encaminhado, como é que agora nos deixam a criança outra vez nos braços? Onde é que me parece que depois isto não corre tão bem do ponto de vista do discurso, da estrutura do discurso? É que depois Pedro Passos Coelho não parece ter nenhuma ideia para surgir no palco no momento em que o PSD seja chamado a comparecer. E perante esta resposta, Ricardo Jorge Pinto vai ou não continuar na direção do partido? Pois não sei dizer. Este é o jogo de avanços e recuos nas declarações. Claramente Marco António Costa tem alguma coisa para dizer e sabe muito mais do que aquilo que está aqui a dizer. Esta resposta é ele que lança outra vez a questão da direção do partido, não é? Claro, mas este seria o registro normal de dizer, compete apenas ao líder do partido escolher a sua equipa. O que ali de alguma maneira criou ruído foi ele inicialmente a ter falado desse afastamento, que agora mascaram
um bocadinho com esta questão do descanso. É verdade, foram 3 anos muito intensos como porta-voz do partido. Agora, a verdade é que ele é quem verdadeiramente, nesta equipa de Pedro Passos Coelho, mexe os cordelinhos da máquina. E a Mas máquina tem que ser reconheçamos, se ele deixar de mobilizada. ser porta-voz e não abandonar a direção, não muda grandemente a situação. Não, até porque há depois aí um cargo que lhe assenta com uma luva, que é a questão do controle das autárquicas. E ele aí pode ter um papel que não é incompatível. Ricardo, olhando também para amanhã, lembro-me do Congresso do Coliseu, está a memória fresca, chegou a parecer quase um programa de televisão em que apareciam figuras umas após as outras, né? Menezes, Rangel, Marcos Mendes, Marcelo. Amanhã seguramente teremos um filme diferente. Completamente diferente, não só porque este é um cenário muito distinto desse anterior, mas também porque não é isso que é expectável de um Congresso onde este líder tem 2 anos pela frente que, como ele próprio admitiu nesta intervenção, serão 2 anos de oposição. E, portanto, essas vozes dissonantes que aqui virão certamente falar, terão também esse obstáculo pela frente, que é, não vale a pena estar agora a fragilizar um líder que, na verdade, tem uma tarefa muito complicada pela frente. E seria levado a mal a esses mesmos críticos que eles viessem agora aqui tirar pedras a alguém que tem uma tarefa que, na verdade, é meritória para um partido que não deitou a toalha ao chão e que vai querer continuar a lutar para voltar a ser poder. Onde me parece que este discurso, de alguma maneira, desiludiu foi exatamente em não ter conseguido desmontar esse cenário que estava aqui montado para essas vozes críticas. Embora, na verdade, depois o tenha conseguido. Eu, há pouco, ouvir Pedro Duarte, vi-lhe a preocupação em, por 2 ou 3 vezes, ele dizer: eu até me revejo nestas palavras, eu até concordo com o que Pedro Passos Coelho disse. E, portanto, de alguma maneira estranha, eventualmente para nós, ele conseguiu esse efeito de desmontar um bocadinho, pelo menos junto de uma dessas vozes críticas, aquela que poderia ser, ou aquele que poderia ser um dos embaraços deste Congresso. Não é isso que se espera. Espera-se que amanhã haja essa tal discussão e depois, no domingo, aí sim, teremos a prova do algodão para ver se realmente estamos a virar uma página neste ciclo de oposição, ou de poder ser na oposição, ou se vamos ter o mesmo Pedro Passos Coelho a recordar que ainda é ex-primeiro-ministro.